A China se prepara para construir possivelmente o maior projeto hidrelétrico da história. Não se trata de uma barragem de 20 ou 50 bilhões de dólares, mas de um projeto estimado em 169 bilhões, o que preocupa a Índia. Se for concluído, ele poderá gerar quase 3 vezes mais eletricidade do que a barragem das Três Gargantas, que detém o título de maior usina hidrelétrica do mundo há mais de uma década. Por anos, a barragem das Três Gargantas foi o símbolo da ambição de engenharia da China, estendendo-se por mais de 2,3 quilômetros sobre o rio Yangtze. Ela levou quase 2 décadas para ser concluída, custou cerca de 31 bilhões de dólares e pode gerar 22,5 gigawatts de eletricidade. Quando entrou em operação total em 2012, muitos especialistas acreditavam que nenhum projeto hidrelétrico a superaria por décadas. A China está preparando algo muito maior: a usina hidrelétrica de Meidog, na região autônoma do Tibete. Estimativas atuais colocam esse projeto como um dos mais caros já propostos em termos de infraestrutura. Sua capacidade de geração planejada deve chegar a cerca de 60 gigawatts, quase 3 vezes a capacidade instalada das Três Gargantas. A produção anual de eletricidade pode superar 300 bilhões de quilowatt-hora, suficiente para abastecer várias grandes cidades por um ano e superar qualquer instalação hidrelétrica atual. O que torna esse projeto ainda mais significativo não é só seu tamanho, mas onde a China pretende construí-lo. A barragem deve ser erguida ao longo dos trechos inferiores do rio Yarlung Tsangpo, no Tibete, perto de uma seção conhecida como a Grande Curva do Yarlung Tsangpo. Aqui, o rio faz uma curva em U, dramática, ao redor do Himalaia Oriental antes de fluir para a Índia. Mais de 130 milhões de pessoas em toda a Índia e Bangladesh dependem desse rio para água potável, agricultura, pesca, transporte e eletricidade. Isso significa que qualquer grande empreendimento, rio acima, imediatamente atrai atenção muito além das fronteiras da China. Então, por que a China escolheu um dos lugares mais remotos e difíceis da Terra para um projeto dessa escala? Os engenheiros conseguirão construir a maior barragem do mundo no Himalaia? E por que esse projeto preocupa cada vez mais a Índia? Para entender por que a China está investindo bilhões de dólares nesse único local, primeiro é preciso entender o próprio rio. O rio Yarlung Tsangpo começa nas altas altitudes do Planalto Tibetano, um dos maiores e mais altos planaltos da Terra. Alimentado por geleiras e neve das montanhas, ele flui para o leste através do sul do Tibete por cerca de 1.700 quilômetros, passando por alguns dos terrenos mais remotos da Ásia. Durante grande parte desse percurso, o rio permanece relativamente calmo, fluindo por amplos vales a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Então, tudo muda. Perto do Namchibarva, uma montanha que chega a 7.782 metros, o rio faz uma das curvas mais acentuadas encontradas em qualquer lugar da Terra. Em vez de seguir para o leste, ele de repente se curva ao sul ao redor da montanha, avançando pela grande curva do Yarlung Tsangpo. Esta seção forma o Grande Canyon do Yarlung Tsangpo, geralmente considerado o cânion mais profundo do mundo. Em certos trechos, o cânion ultrapassa 5.000 metros de profundidade, superando o Grand Canyon. Porém, mais relevante que a profundidade é a variação de elevação. Em uma distância relativamente curta, o rio desce cerca de 2.000 metros. Essa queda vertical enorme dá à água uma energia tremenda. Para engenheiros hidrelétricos, essa é uma das características naturais mais valiosas de um rio. Quanto maior a queda, mais eletricidade pode ser gerada com o mesmo volume de água. Pouquíssimos rios combinam um fluxo de água tão grande com uma mudança de elevação tão dramática. É por isso que esse trecho tem atraído atenção há décadas. Engenheiros chineses há muito tempo veem esse local como o maior recurso hidrelétrico remanescente do país, enquanto pesquisadores do mundo todo o consideram uma das últimas oportunidades hidrelétricas verdadeiramente gigantes, ainda em grande parte intocadas. Compare com a barragem das Três Gargantas, que depende do grande volume do rio Yangtze. Aqui, os engenheiros contam tanto com o volume quanto com a gravidade.
Essa combinação cria um potencial energético muito além do que a maioria dos rios pode oferecer, mas ter o local perfeito no papel é apenas parte da história. Esse rio atravessa montanhas imponentes, encostas instáveis, áreas de terremotos ativos e terrenos onde construir uma rodovia já é um grande desafio. Construir o maior projeto hidrelétrico do mundo aqui não é tão simples quanto erguer um paredão gigante no rio. Então, como exatamente a China planeja fazer isso funcionar? Apesar da enorme atenção em torno do projeto, a China divulgou apenas detalhes técnicos limitados. As autoridades confirmaram a localização geral e a importância do projeto, mas não publicaram um plano de engenharia completo. Ainda assim, anos de estudos de viabilidade, planos do governo e análises de especialistas em energia hidrelétrica indicam como esse projeto deve ser. Uma coisa é quase certa: isso não será uma parede única de concreto como a barragem das Três Gargantas. O terreno da Grande Curva é íngreme e estreito demais para isso. Em vez disso, espera-se que os engenheiros dependam de uma série de túneis, usinas subterrâneas e sistemas de desvio de água cuidadosamente projetados que aproveitam o enorme desnível natural do rio. A ideia básica é surpreendentemente simples. Em vez de deixar o rio seguir seu longo caminho em torno das montanhas, engenheiros podem desviar parte da água por túneis perfurados na rocha. Esses túneis criam um caminho mais curto, permitindo que a água caia milhares de metros até as turbinas dentro da montanha. Quanto maior o desnível hidráulico, mais eletricidade cada metro cúbico de água pode gerar. Isso indica que a China pode não precisar de um reservatório tão grande quanto o das Três Gargantas para atingir geração recorde de energia. Em vez disso, o projeto pode contar com a geografia natural do Himalaia, usando a gravidade como sua maior vantagem. Outro motivo para instalações subterrâneas é a proteção. Usinas construídas dentro das montanhas ficam menos expostas a clima severo, deslizamentos e temperaturas extremas. Elas também reduzem a quantidade de construções visíveis na superfície, ajudando a preservar partes da paisagem ao redor, enquanto protegem equipamentos críticos dentro da rocha sólida. Mas projetar algo no papel é uma coisa. Construí-lo em uma das regiões montanhosas mais remotas da Terra é algo completamente diferente. O desafio real começa antes mesmo da primeira turbina gerar eletricidade. O local proposto está em uma das áreas mais acidentadas do mundo. Montanhas imponentes se erguem milhares de metros acima do rio e penhascos íngremes deixam pouco terreno plano para estradas, equipamentos ou acampamentos. Em muitos lugares, a única maneira de chegar à área hoje é por meio de estradas estreitas de montanha que serpenteiam por penhascos e vales. E ainda tem a altitude. Grande parte da região fica entre 3 e 4 mil metros acima do mar, onde os níveis de oxigênio são significativamente menores. Trabalhadores se cansam mais rápido, máquinas podem precisar de ajustes para operar bem e cronogramas de construção ficam mais difíceis de cumprir. Até tarefas rotineiras demoram mais do que em áreas mais baixas. O clima cria outro obstáculo. Os invernos trazem temperaturas congelantes, neve e ventos fortes de montanha. Chuvas fortes durante a estação das monções podem causar deslizamentos, enchentes repentinas e quedas de rochas, aumentando os riscos no transporte e na construção. As próprias montanhas apresentam um desafio ainda maior. Diferente de projetos em terrenos estáveis, esta área do Tibete está perto do limite onde a placa indiana ainda empurra a euroasiática. Essa colisão criou o Himalaia e continua ativa até hoje. Como resultado, a região sofre frequentes terremotos de várias magnitudes, obrigando os engenheiros a projetar cada túnel, casa de força e estrutura de barragem para suportar uma atividade sísmica significativa. Isso não é uma preocupação teórica. Grandes terremotos atingiram a região mais ampla do Himalaia ao longo da história, demonstrando o quanto a geologia ainda é ativa. Cada estrutura deve considerar o movimento do solo, deformação das rochas e possibilidade de eventos sísmicos durante a vida útil do projeto. A escavação pode ser a maior tarefa de engenharia. Se o projeto seguir o projeto previsto, engenheiros precisarão perfurar grandes túneis na rocha da montanha. Alguns podem se estender por quilômetros e transportar grandes volumes de água sob alta pressão.
Esses túneis precisam se manter estáveis por décadas, mesmo com variações de temperatura, água subterrânea e forças hidráulicas constantes. Nas montanhas, grandes cavernas subterrâneas devem abrigar turbinas, geradores, transformadores e outros equipamentos. Algumas dessas câmaras podem rivalizar com o tamanho de arranha-céus deitados. A China já concluiu projetos difíceis antes. A barragem das Três Gargantas transformou o rio Yangtze. A barragem de Baietan levou a engenharia de energia hidrelétrica a novos patamares. O país construiu ferrovias pelo Planalto tibetano, rodovias através de passagens de alta montanha e alguns dos túneis e pontes mais longos do mundo. Mas este projeto reúne quase todos os desafios enfrentados por esses empreendimentos em um único canteiro de obras. Se a China for bem-sucedida, este pode se tornar o projeto de engenharia civil mais exigente que o país já completou. A construção começou oficialmente em 19 de julho de 2025 e, devido à escala e à dificuldade técnica, espera-se que a construção se estenda bem dentro da década de 2030. Um projeto desse nível de complexidade, naturalmente, levanta uma pergunta: por que investir tanto em uma única barragem? A resposta começa com a demanda de eletricidade da China. A China consome mais eletricidade do que qualquer outro país do mundo. Seu enorme setor de manufatura, a rede ferroviária de alta velocidade em expansão, a indústria de veículos elétricos e a infraestrutura de data centers em rápido crescimento exigem enormes quantidades de energia confiável a cada hora de cada dia. A demanda cresce com a migração de indústrias para a eletrificação, enquanto tecnologias como inteligência artificial exigem instalações de computação ainda mais intensivas em energia. Atender a essa demanda e reduzir as emissões de carbono tornou-se uma das maiores prioridades de longo prazo de Pequim. A China se comprometeu a atingir o pico de emissões de carbono antes de 2030 e a neutralidade de carbono antes de 2060. Para atingir essas metas, o país acelerou a expansão das energias renováveis. O país agora lidera o mundo em capacidade instalada de energia solar e eólica, mas ambas as fontes têm uma grande limitação: elas dependem do clima. Usinas solares não produzem eletricidade à noite. Usinas eólicas geram menos energia com ventos fracos. Durante períodos de alta demanda, a rede ainda precisa de fontes confiáveis que possam operar 24 horas por dia. A energia hidrelétrica ajuda a cumprir esse papel. Diferente da solar e eólica, hidrelétricas respondem rápido à variação da demanda elétrica. Operadores ajustam a produção em poucos minutos para estabilizar a rede nacional diante das oscilações das energias renováveis. É aqui que este projeto se torna especialmente valioso. Porém, a maioria dos grandes centros populacionais e industriais da China está a milhares de quilômetros do Tibete. Para resolver esse problema, a China passou anos construindo uma das maiores redes de transmissão de ultra alta tensão. Essas linhas de transmissão transportam eletricidade por distâncias enormes com perdas relativamente baixas, permitindo que a energia gerada no oeste da China abasteça cidades e fábricas no leste. Mas enquanto a China vê a barragem como um investimento estratégico em energia, outro país vê exatamente o mesmo projeto sob uma perspectiva bem diferente. Esse país é a Índia. Quando a China anunciou o projeto, o foco logo se voltou para o outro lado dos Himalaias, já que o rio Yarlung Tsangpo não termina na China. Depois de passar pela Grande Curva, ele entra no estado indiano de Arunachal Pradesh, onde passa a se chamar Rio Siang. Com mais afluentes, ele se transforma no rio Brahmaputra, um dos maiores do sul da Ásia, seguindo para Bangladesh e depois a Baía de Bengala. No total, a bacia do Brahmaputra garante o sustento de bem mais de 100 milhões de pessoas. As comunidades dependem do rio para agricultura, água potável, pesca, transporte e energia hidrelétrica. Anualmente, ele transporta grandes volumes de água doce e sedimentos nutritivos que sustentam as terras agrícolas do nordeste da Índia e Bangladesh. Por isso, qualquer grande construção, a montante vira questão internacional. Uma das maiores preocupações da Índia é a segurança hídrica. Muitas manchetes afirmam que a China poderia simplesmente interromper o fluxo do rio. Na realidade, a situação é mais complicada.
A usina hidrelétrica de Meidog foi projetada principalmente como uma barragem hidrelétrica, não como um grande projeto de irrigação ou abastecimento de água. Usinas hidrelétricas geram eletricidade permitindo que a água passe por turbinas antes de continuar rio abaixo. Em operação normal, a água não é consumida permanentemente. No entanto, isso não significa que os países a jusante não tenham motivo para prestar atenção. Outra preocupação envolve o sedimento. O Brahmaputra transporta uma das maiores cargas de sedimentos de qualquer rio do mundo. Esse sedimento ajuda a renovar as terras agrícolas e molda os canais do rio a jusante. Grandes barragens podem reter parte desse material, potencialmente alterando o comportamento do rio ao longo do tempo. Cientistas seguem estudando como grandes reservatórios afetam o transporte de sedimentos, especialmente em rios dinâmicos como o Brahmaputra. Além das questões de engenharia, há uma preocupação estratégica maior. China e Índia têm uma fronteira disputada de milhares de quilômetros no Himalaia. As tensões escalaram periodicamente nos últimos anos, dificultando a confiança entre os dois países. Quando grandes infraestruturas são construídas próximas a essa fronteira, isso naturalmente atrai uma atenção adicional de formuladores de políticas, planejadores militares e analistas de segurança. Então, da perspectiva da China, o projeto trata de energia limpa, desenvolvimento econômico e aproveitamento de um recurso natural extraordinário. Da perspectiva da Índia, trata-se de garantir que um rio que sustenta milhões de pessoas continue fluindo de maneira previsível e segura. Então, o que você acha? A superbarragem de 169 bilhões de dólares da China se tornará uma das maiores conquistas de engenharia do século XXI? Ou os desafios de engenharia e geopolíticos superam os benefícios? Conte pra gente sua opinião nos comentários abaixo.